E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos novos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Jaeon, um humano comum que apesar das dificuldades, estava levando uma vida tranquila. Porém tudo começa a mudar, quando um dia torres misteriosas começam a aparecer ao redor do mundo, e logo foi nomeada como Torre do Pesadelo. Pouco tempo depois apareceu para os humanos uma tela, onde receberam a oferta de se tornar um andarilho da torre que irá salvar o mundo. Aqueles que aceitaram foram mandados para o campo de batalha na torre, recebendo a bênção do sistema, ganhando itens e habilidades como se fosse um jogo. Porém aqueles que ficaram do lado de fora no primeiro impacto da torre, vários monstros começaram a atacar a humanidade, onde nem mesmo as melhores armas da humanidade era capaz de derrotá-los, e logo um terço de toda a população foi exterminada. A última esperança da humanidade são aqueles que ganharam poderes especiais na torre. Com isso eles formaram grupos e começaram a subir a torre, enfrentando monstros cada vez mais fortes. Quando chegaram em andares mais altos encontraram uma pedra do retorno que falava que mandava de volta a pessoa no momento que foi convocada com todas as memórias. Com isso algumas pessoas começaram a usar essas pedras em busca de esperança, mas algumas continuaram lutando no presente, subindo a torre. Uma delas é Jaeon, que juntamente com seu grupo, eles eram muito fortes subindo os andares facilmente. Porém tudo isso muda quando chegaram nos últimos andares, pois existiam monstros de poderes imagináveis. Por causa disso Jaeon foi o único que sobreviveu e resistiu à tentação da pedra do retorno. Com isso, após 5 anos lutando no penúltimo andar, ele foi capaz de completá-lo e chegar ao último andar, se encontrando com o mestre da torre. E é neste momento que ele descobre que tudo isso que ele passou foi apenas um tutorial, e a pedra do retorno não era o que parecia. Mesmo ele recebendo a oferta de poder recomeçar novamente, ele decide que vai continuar lutando e seguindo em frente, e mesmo tendo que passar por vários desafios difíceis, arriscando sua vida, ele não desiste, pois ele é a única esperança da humanidade. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo de fantasia, onde magia e monstros existem. Esse mundo os aventureiros protegem tudo e todos das existências malignas. Isso tudo acontece dentro de um jogo de realidade virtual, sendo o melhor criado, pois ele simulava perfeitamente os 5 sentidos. Agora a história segue com o protagonista, conhecido como Kai, um habilidoso curandeiro. Porém por causa da sua grande bondade em ajudar qualquer NPC necessitado, ele ficou conhecido como o otário na cidade por pegar missões ruins. Um dia junto com seu grupo ele acaba curando um NPC que pede a Kai para ajudá-lo. Logo após isso aparece na sua frente uma tela de missão, porém mesmo eles estando em um território de level mais baixo, essa missão é de rank alto. Após conversar com seu grupo, eles acabam aceitando, pois acreditavam que a recompensa seria muito boa, e o NPC falou que era apenas para protegê-lo por 5 minutos, enquanto ele faz seu feitiço. Após isso eles vão para o local da missão e começa uma batalha intensa, e após um bom trabalho em grupo, eles conseguem derrotar todos. Mas o que eles não esperavam que isso tudo era uma armadilha do NPC para conseguir a joia, onde apenas um aventureiro era capaz de pegá-la, e ele estava atrás de um otário para fazer isso, e logo ele começa a derrotar todos os membros do grupo de Kai facilmente, sobrando apenas ele. E para piorar, como a missão terminou como fracassada, como punição ninguém mais entra ou sai deste templo, deixando Kai preso. Pouco tempo depois ele já tinha tentado de tudo para sair, mas sem sucesso, e mesmo pedindo ajuda ao suporte, como não era um bug, eles não podia fazer nada, restando apenas a opção de deletar o personagem e criar outro. Mas ele não desiste, e por sorte ele consegue ativar uma missão do Deus do Sol, onde ele tem que passar por um teste para conseguir escapar, e ele acaba ajudando outro NPC mesmo tendo passado por tudo aquilo, e até mesmo recusa uma grande quantidade de dinheiro, pois ele ajuda apenas as pessoas que precisam de ajuda sem ficar com arrependimentos. Com isso ele é capaz de completar a missão, e ainda ganhou uma mudança de classe para uma de rank mítica, sendo que apenas existia uma classe oculta que foi anunciada a público, a de rank heróico, e a dele estava acima dessa. Com isso agora, com a ajuda dessa nova classe onde ele é recompensado quando faz boas ações, ele vai ficar muito mais forte para explorar esse mundo completo com poderosos inimigos e desvendar vários mistérios que lhe aguardam. Nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde após o surgimento da realidade virtual tudo passou por uma mudança absurda. Isso tudo ficou conhecido como Interverso, onde possui vários conteúdos com vários temas desde de passado, passando pelo presente e o futuro, uma grande variedade de mundos diferentes. Por causa disso essa realidade virtual começou até a gerar carreiras em negócios e outros trabalhos. Com isso muitas coisas do mundo real passaram a ser substituídas por Interverso. Entre esses vários novos mundos, existe um mundo do jogo conhecido como
Heroes of Times é um jogo sobre heróis, chamados de jogadores que surgem em um mundo em crise. Com isso as pessoas podem vivenciar o mundo de fantasia como se fosse real. Com isso esse jogo ficou super popular, e entre eles está o protagonista, conhecido como Park, que tem o sonho de se tornar o melhor jogador profissional do mundo. Porém no mundo real, ele é apenas um fraco, que é chamado de lixo pelos seus colegas de classe. Com isso ele era frequentemente humilhado por eles. Porém isso era apenas no mundo real, pois na realidade virtual, ele é um jogador muito habilidoso onde seu personagem é capaz de usar várias classes como quiser. Com isso ele pode criar várias estratégias, e durante uma batalha contra o seu colega de classe, que é muito poderoso, é quando Park mostra suas grandes habilidades e sua grande inteligência, derrotando ele facilmente. Com isso Park, apesar de ser um perdedor no mundo real, no mundo virtual, ele é um poderoso guerreiro capaz de derrotar habilidosos inimigos facilmente, e ele vai usar todas as suas estratégias para ser capaz de subir mais neste mundo de fantasia, e com isso se tornar o número 1 deste jogo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Theodore, que tem o sonho de se tornar um grande mago. Com isso nas suas provas, ele tinha quase pontuação perfeita em tudo, porém essa escola onde ele estuda, provas escritas não são tão importantes, e de acordo com seus testes práticos, todos foram um fracasso total. Com isso ele não poderá se formar nessa escola. Ele já estava nessa escola há 5 anos, porém ainda não tinha passado do segundo nível de magia. Com isso nem o diretor sabia o que fazer, mas Theodore já sabia disso tudo, pois como ele não tem talento para magia, ele recebe olhares de pena de todos os lados, e o diretor dá uma última oportunidade dele na sua escola. Mesmo com todos falando pelas suas costas, ele não desistia, porém a única coisa que lhe restava fazer era estudar, já que ele não tinha talento para magia. Com isso frequentemente ele vai para a biblioteca e escolhe os livros para estudar. Mesmo já tendo lido eles várias vezes, ele não se importava, pois isso servia para aliviar seu estresse, pois quase ninguém vem a esse lugar, e ele acreditava que já tinha lido todos os livros dessa biblioteca. Porém um dia ele acaba encontrando um livro estranho que nunca tinha visto, e quando ele toca nesse livro, ele é engolido por uma criatura misteriosa. Após isso ele começa a escutar uma voz, e quando ele olha em sua mão tem uma criatura presa nela. Após essa criatura comer um dos livros de magia, Theodore, mesmo tendo lido esse livro várias vezes, ele nunca tinha conseguido usar a magia, mas agora é diferente. Ele sentia que podia usá-la. Após isso uma mensagem aparece falando que ele aprendeu uma nova habilidade, e que o livro mágico despertou do seu sono profundo e está faminto, e para saciá-lo é necessário seguir um caminho junto com ele em busca de vários livros. Após Theodore perceber que recebeu uma nova oportunidade de completar seu sonho de se tornar um mago, ele agora vai trilhar um novo caminho ao lado dessa criatura em busca de alimentá-lo com vários livros, e com isso ele conseguir aprender várias magias também. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde sempre foi comandado por 3 tipos de pessoas. A primeira são aquelas que são talentosas, a segunda são as que têm muito dinheiro, e a terceira é aqueles que têm muita sorte, e aquelas que possuem. E esses 3 tipos estão no topo do jogo, conhecido como God Wars, um jogo de realidade virtual que atraiu milhões de jogadores. Com isso começou a ganhar bastante destaque no mundo esportivo, porém apenas uma pequena quantidade de jogadores são capazes de viver suas vidas com dinheiro conseguido nas raids desse jogo. Agora a história segue com o protagonista, conhecido como Ryungu, uma pessoa que jogava esse jogo, porém ele não era nenhum dos 3 tipos de pessoas. Com isso, apesar de conquistar raids muito difíceis, ele quase não conseguia dinheiro. Por sorte, nesse jogo não existe um sistema de auto-target. Com isso a pessoa tem que acertar o alvo perfeitamente, e como ele era um ex-jogador de beisebol, essa dificuldade fez com que fosse mais fácil ele evoluir do que os outros, pois ele teve que se aposentar por causa de uma lesão onde ele era um arremessador bem conhecido. Ele teve que upar seu personagem por quase 5 anos para conseguir fazer as raids. Ele gastou todo o seu dinheiro que tinha em gachas de classes para conseguir um mago, mas isso foi algo preciso para ele, pois seu objetivo é proteger a sua família. Um dia, quando ele estava retornando para casa, estava chovendo bastante e um caminhão acaba escorregando e vindo na sua direção. Por sorte ele consegue esquivar a tempo, mas como ele era bastante azarado, um poste de energia acaba quebrando e os fios de eletricidade acertam ele. Após isso ele acorda em um hospital. Pouco tempo depois ele descobre que perdeu suas informações biométricas onde era preciso para entrar no seu personagem. Com isso ele acreditava que tinha perdido tudo que veio conquistando por todos esses anos, mas ele não desiste do seu sonho de se tornar um ranker para conseguir dinheiro para sua família. Com isso ele decide criar um novo personagem, porém na hora de criação de personagem, onde dentre de várias classes que devia ser aleatório, ele conseguia ver por trás das cartas, e ele acaba selecionando uma classe lendária de arquimago, onde o top
equipe 3 desse jogo teve que gastar centenas de milhões para conseguir ela, e ele também descobre que consegue ver informações secretas dentro do jogo onde normalmente devia ser ocultada para todos. Após descobrir que isso tudo não é uma ilusão, Ryung vai iniciar uma nova jornada do começo novamente nesse jogo, com sua classe lendária e com a capacidade de ver informações secretas. Ele vai ficar muito forte para se tornar um ranker e conseguir muito dinheiro para sua família.